Gente, hoje nós vamos falar sobre pânico. Tá todo mundo em pânico? Eu ando em pânico, mas não com ataque de pânico. A ideia da gente é conversarmos sobre um transtorno psiquiátrico, que é o transtorno de pânico, e ele tem vários subtipos, e inclusive tem o subtipo que é o pré-transtorno de pânico, ou seria o transtorno de pânico subclínico, que é muito frequente nos jovens e nos adultos nesse século. O transtorno de pânico, ele começa basicamente no DSM há 20 anos atrás, 20 e poucos anos, quando teve uma reformulação dos diagnósticos em psiquiatria vindos dos Estados Unidos, e aí as categorias de transtorno em vez de doença surgiram na área da saúde mental. Isso é importante as pessoas entenderem, porque a gente da saúde mental é muito mal compreendido pela população no Brasil em relação a esse termo. Primeiro porque na nossa cultura ninguém tem um transtorno, as pessoas têm doenças. Então quando eu viro para uma criança e falo para a família assim, não, ele tem transtorno de déficit de atenção. Aí o pai fala assim, não, mas isso não é uma doença. Eu falo assim, não, isso não é uma doença. Por quê? Transtorno, a tradução disso em inglês, né, se a gente voltar, em inglês é disorder. Doença em inglês é disease. Desordem, o que é uma desordem? O que é um transtorno? Um transtorno é você ter aqueles sintomas e você sofre com eles e eles comprometem a sua vida ou das pessoas que estão em torno de você. Isso é o transtorno de pânico. Então, o transtorno de pânico são características simples como uma sensação de morte iminente, um ataque de pânico ocorrendo uma vez por mês ou mais vezes por mês. Esse ataque ele tem um efeito no sistema autonômico, quer dizer, você tem uma resposta corporal de mãos frias, sensações corporais estranhas, inclusive sensações corporais, mas que afetam a mente, como a sensação de que o cérebro está inchando e que ele pode explodir, que você vai ficar louco. Assim, essas sensações sempre vêm junto, essas sensações corporais vêm associadas ao pânico, assim como a alteração da sua aversão. Aversão a quê? Você está com o seu sistema alterado, porque você está com medo de ter aquele ataque de novo. As pessoas que sofrem de transtorno de pânico, depois de alguns episódios, elas começam a evitar situações que possam levá-las a ter de novo aquilo. E elas passam a sofrer cotidianamente com medo que aquilo possa acontecer. Então existem várias características clínicas, que não é o nosso objetivo aqui hoje estar discutindo sobre isso. A minha questão é de tentar explicar qual a relação do transtorno de pânico com o que a gente vem discutindo no nosso canal, que é a mídia social e a mídia digital. Então vamos ao transtorno do pânico. Ele tem uma relação muito próxima com a depressão. Então as pessoas falam assim, como que separa? Separa simplesmente pela seguinte forma. O transtorno de pânico, ele é um transtorno de ansiedade. O que é um transtorno de ansiedade? A ansiedade é aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa ruim. Na depressão, a sensação já está lá, a pessoa já está se sentindo ruim. Então, se a gente fosse pensar, mesmo que no cérebro sejam regiões um pouco diferentes que são afetadas no sistema, para a gente explicar facilmente, o transtorno de pânico é como se as pessoas precedessem uma depressão. Não é que todo mundo que tenha transtorno de pânico vai ter depressão. Nem todo mundo que teve depressão vai ter transtorno de pânico, mas eles estão muito próximos porque o sistema que está alterado no cérebro é o sistema serotoninérgico, que eu já venho falando dele aqui. Esse sistema de serotonina é uma substância muito importante no nosso cérebro, porque ela é que nos faz suportar o dia seguinte, que nos dá resiliência e nos faz conseguir esperar as coisas, nos faz pensar que vale a pena continuar vivendo, mesmo tudo estando ruim. Assim mesmo, talvez o que me faça estar aqui mantendo esse canal mesmo, vendo tudo acontecendo, que as pessoas nem sempre acreditam no que eu estou falando, eu não vejo muito efeito às vezes, eu vejo pessoas sofrendo com aquilo que podia ser tão simples se elas conseguissem dormir mais cedo e elas não conseguem efetivar essas mudanças na vida delas, mas eu estou aqui, eu estou insistindo, isso provavelmente tem a ver com o meu sistema de serotonina, que anda meio abalado, porque talvez eu não esteja dormindo no horário que eu deveria, mas não é por causa da mídia digital atualmente. A serotonina, ela está por trás do sistema regulador disso, e ela está por trás do sistema de pânico. E aí a gente tem no Brasil tem uma situação interessante nessa discussão, porque o professor Frederico Greff, de Porto Alegre, é um dos maiores especialistas do mundo nisso, e todos os estudos que vêm acontecendo desde o final do século passado, principalmente agora, são baseados em algumas teorias que ele construiu sobre o sistema de serotonina e como era o funcionamento desse sistema tão complexo que abrange todas as regiões do cérebro, começa do núcleo da RAF, na base do cérebro, e se expande ao córtex. Então ele trabalha
tanto a nossa parte de controle de pequenas situações, como respiração, por exemplo, até situações mais sofisticadas, como que é projetos para o futuro, suportar o sistema de frustração, né, que envolve sistemas corticais diferentes. Esse sistema também está afetado de uma outra forma na depressão. O nosso foco hoje é sobre o transtorno de ansiedade. Então, o que a gente tem? Uma preocupação, que geralmente leva a uma irritabilidade, a uma tensão muscular, uma compulsão, uma fobia, que é essa coisa de evitar as situações que a pessoa começa a imaginar que possam acontecer, a presença do ataque de pânico, né? Então, esses sintomas associados, por exemplo, tem uma coisa muito interessante da gente entender do transtorno de pânico, que é o transtorno de pânico, ele começa com uma sensação o mais clássico, né? Vamos pensar assim, a pessoa começa a sentir a mão fria, depois ela começa a perceber que o coração dela está batendo muito rápido, e aí ela começa a cortar o coração, ou então a ficar medindo o pulso, tentar descobrir alguma coisa que está acontecendo, e a sensação só piora, e ela chega num ponto de esgotamento muito grande, uma sensação de que não vai ter jeito. Infelizmente, tem um caso engraçado aqui no meu consultório, mas é que uma criança de 9 anos teve um ataque de pânico dentro do carro indo para a escola. E a mãe dela, que também sofria de ataque de pânico, teve outro. E as duas ficaram paralisadas dentro do carro, desesperadas, a mãe não conseguia sair do lugar, e aí teve que chegar uma ambulância do SAMU para socorrê-las e ajudar elas a voltarem à vida delas. A sensação é muito grande. Tem um outro caso no meu consultório que eu acho importante contar. Às vezes, eu achava que ele assustava, mas quem tem ataque de pânico entende. Um paciente meu, um médico até, ele sofria de ataque de pânico frequente. Nós médicos trabalhamos muito à noite, a gente tem mania de fazer plantões de 72 horas, é uma prática antiga da medicina que não é boa de forma alguma, a gente fica mais exposto a esse tipo de coisa, e esse colega, muito bacana, ele tratou, melhorou muito, o tratamento deu certo e ele estava de férias depois de um tempo, numa praia do Nordeste, e ele teve um infarto. E aí o colega dele, médico, falou assim, não, a gente vai para o hospital. Eu falei assim, não, isso aqui não é nada, não. O colega disse, assim, não, isso é um infarto, cara, você está infartando, vamos para o hospital. Ele não. Não, aí foram para o hospital, ele tinha um infarto extenso, ele teve de ficar internado no CTI nessa cidade uns 3 dias para ter uma situação de voltar de avião para Belo Horizonte para poder se tratar. Então, assim, e ele chegou no meu consultório e fala assim, olha, aquilo que eu sofria com ataque de pânico era muito pior. Na hora que foi o infarto, eu nem acreditei que era um infarto mesmo, porque o pânico, a sensação no coração era muito pior. Porque, na verdade, a questão é psíquica. Então, a gente consegue, o sistema da amígdala, que é o sistema do medo, ele está ativadíssimo. Então, ele consegue fazer a gente ter aquele maior medo que a gente tem, porque ele conhece a gente melhor do que a gente, né? Então, assim, ele é nosso. Então, a pessoa que sofre pânico, ela sofre o pior que ela pode ter. É uma sensação muito ruim, as pessoas fazem um julgamento muito moralista sobre as pessoas que têm esse transtorno, acham que é uma bobagem, que aquilo é piti, e não é nada, é uma sensação muito ruim e grave, como se fosse uma das coisas mais horríveis que pode acontecer com o ser humano em termos de dor, né? Ele chega no máximo do que uma pessoa pode suportar muitas vezes. E o que acontece, que eu estava voltando aqui um pouquinho, é que eu estava falando exatamente da questão da tensão muscular. Então, na hora que ele começa a perceber que a mão está fria, ele já estava tenso, porque tinha algum pensamento, que a gente pensa que é o esquema cognitivo que está por trás, né? Assim, quando abaixa a sua serotonina, você tem uma produção maior de pensamentos que nem sempre você percebe, não é que sejam inconscientes, mas eles são pensamentos que funcionam, são crenças falsas que a gente carrega, e esses pensamentos vão fazendo que você contraia a sua musculatura, porque você está pensando, pode acontecer uma coisa ruim, vai acontecer alguma coisa, e automaticamente você contrai a musculatura do tórax. Quando você faz isso, você não expande para respirar naturalmente, e você vai colecionando gás carbônico na base do seu pulmão. Esse gás carbônico manda uma mensagem na corrente sanguínea que faz o coração bater mais rápido para retirá-lo, que seria o natural, mas só que a pessoa está contraída, porque ela está pensando numa coisa muito ruim. E com isso aumenta o gás carbônico, aumenta o batimento, e a sensação é sempre ruim. A questão nem sempre vai levar a situações cardíacas, mas é lógico que o paciente primeiro tem que ser avaliado do ponto de vista cardiológico, mas depois que foram feitas essas avaliações, a gente vai perceber que não, que é uma sensação muito ruim, muito grave, mas decorrente da própria tensão dele. Uma das coisas mais simples de transtorno de pânico é uma respiração profunda onde você exala todo esse ar. Eu vejo já vi isso no avião, uma aeromoça tentando tratar uma pessoa assim, já vi em outros lugares, até alguns colegas mandando a pessoa respirar rápido, respirar no saco, não é nada disso. O que a pessoa precisa é tirar esse ar daqui. Geralmente as pessoas que usam algumas práticas orientais de yoga sabem fazer isso muito bem. Isso também até ajuda a evitar os ataques de pânico. Mas não precisa de ser praticar yoga, essas coisas, é muito simples, é só treinar
respiração, onde você usa o diafragma para retirar esse CO2. Eu não vou fazer isso aqui agora porque não é o nosso objetivo. O que é o pânico? Seria uma alteração psíquica com correlato físico também associado. Isso decorrente desse sistema global alterado, que é o sistema de serotonina. E aí as pessoas, quando vão tratar, falam assim, o melhor remédio é tomar um remédio diazepínico. Não, o diazepínico é o remédio que acalma a pessoa naquela hora. Aliás, as pessoas que têm pânico, uma das estratégias que a gente utiliza é que elas sempre têm um comprimidinho, mas que elas só devem tomar quando elas não conseguem se controlar de outra forma. Porque esse medicamento pode levá-las a viciar. Então, tratar o transtorno de pânico só com diazepínico é um absurdo nos dias de hoje. Por quê? A pessoa não vai ter pânico, mas ela também não vai nunca tratar a situação que levou àquilo. Ela vai criar uma dependência, que são medicamentos todos que geram dependência, e vai perder memória. É uma coisa absurda que acontece na vida de muitas pessoas que são tratadas dessa forma ainda hoje. Então, o tratamento se baseia em medicamento, sim, e terapia. Algumas práticas funcionam, mas depois que está estabelecido o transtorno de pânico, é muito difícil você tratar o paciente sem uso de uma medicação, que são os medicamentos mais modernos, que funcionam muito bem, que são os medicamentos que atuam inibindo a recaptação de serotonina. Então você fica com mais serotonina disponível para aquele sistema funcionar melhor, mas não produz serotonina. O que produz serotonina é o sono. E o que a gente vai discutir aqui hoje é que, mesmo que nessa região do cérebro os neurônios GABAérgicos e serotoninérgicos estão implicados, a via que a gente trata com o sistema serotoninérgico, ela vai tratar aquela pessoa de uma outra forma e muito mais eficiente a longo prazo. A curto prazo, o uso do benzodiazepínico pode ser feito, né? Assim como tem histórias de ginkgo biloba e outras substâncias. Esse sistema, então, ele vai ser um sistema que atua com serotonina e o sistema GABAérgico associado, que também é associado ao sistema glutamatérgico. Eu não vou entrar muito nisso aqui, mas o que eu quero dizer? O cérebro não é simples assim, a serotonina aumenta aqui, diminui ele, não. Muitas vezes, a própria serotonina no sistema de pânico, ela tem uma ação numa área do cérebro inibindo e numa outra área ativando. Então, você tem que ter o sistema todo funcionando bem para ele não ter pânico. E a melhor forma disso é a pessoa se tratar e, a partir de então, perceber aonde que na vida dela ela chegou naquele ponto. Por que ela tem ataque de pânico sempre que ela vai viajar de avião? Provavelmente porque ela teve um período onde ela estava dormindo muito mal, onde ela não estava com a vida organizada, estava muito sedentária, e nesse momento ela começa a desencadear o ataque de pânico e isso persiste ao longo da sua vida. Então, se ela conseguir entender isso e modificar o seu dia a dia, melhorar as suas condições de trabalho, as suas condições de sono, ela vai ter uma vida bem melhor. E no caso dos jovens, desligar as telinhas que com certeza elas são responsáveis por esse acontecimento na vida delas. O estudo inglês recente, né, um coorte grande do milênio, eles avaliaram mais de 10 mil jovens de 14 anos e encontraram uma situação impressionante, que é a relação da mídia social e da depressão e do pânico. Qual é a relação? Esse estudo é muito bom porque ele é estatisticamente extremamente bem feito e ele conseguiu mostrar como que cada fator leva ao sintoma depressivo ou ao sintoma de pânico. Como que é isso? A mídia social, ela altera o sono, nós já falamos disso, né? O uso de telas à noite altera tanto a qualidade do sono, quanto a quantidade do sono, quanto o tempo de sono. A mídia social leva ao assédio, né? Tanto aquele assédio moral quanto o assédio sexual, sexual no sentido psicológico. Interessante que nesse estudo que tanto os assediadores quanto os assediados sofrem sintomas depressivos e a mídia social é responsável por isso. O outro fator é a baixa autoestima. É clássico, né, essas relações entre as imagens que se passam no Instagram, por exemplo, no Facebook, e a relação dos adolescentes com a autoimagem, que eles enxergam lá, e a alteração na imagem corporal. Então, essa mistura desses fatores, o que esse estudo mostrou para a gente? É que, muitas vezes, a mídia social altera pouco, importantemente o sono, mas o sono fortemente a depressão. Entendeu? Assim, a mídia social altera pouco a autoestima, mas a autoestima atua fortemente sobre a depressão. Então, assim, ela desencadeia, é como se ela colocasse ressonância sobre uma série de fatores que levam aos quadros depressivos e de pânico. Então, o tempo de mídia social e o uso de mídia social, o uso de notificações na mídia social, o tempo que as pessoas utilizam dela, está relacionadíssimo com o que a gente está vendo desse aumento explosivo de depressão, ansiedade, suicídio nos jovens e nos adultos hoje. Mas nos jovens é assustador porque isso é novidade.
nos últimos séculos isso não acontecia. A gente nunca viu tantos jovens de 18 anos com sintomas depressivos graves, com suicídio e com depressão da forma que está acontecendo nesse século. No caso do transtorno de pânico, às vezes já começam com alguns sintomas anteriores, as sensações corporais, um evento desse, ou uma situação de muito medo social que desencadeia essa sensação corporal, porque uma questão é a fobia social, que é muito frequente também nesse grupo, mas eu não vou falar disso ainda hoje. A outra coisa é aquele medo de estar exposto num espaço vazio, por exemplo, num shopping, ou de chegar num ambiente social e ter uma sensação corporal muito ruim. Isso pode ser já um indicador de que o sintoma de pânico está chegando, certo? Eu vou contar uma brincadeira aqui, não sei se deveria, mas muitas vezes eu brinco com alguns pacientes que só está faltando eles comerem um bolinho de maconha. Maconha é um dos grandes desencadeadores de ataque de pânico hoje, e os jovens têm feito uso dela muito mais frequente que os pais imaginam muitas vezes. E o bolinho de maconha, que vende na Praça da Liberdade aqui em Belo Horizonte, vende em vários lugares, ele é um dos maiores causadores de ataque de pânico, e aí é uma brincadeira minha, uma certa maldade, porque o que o bolinho de maconha faz? A maconha ela tem um efeito euforizante, mas tem um efeito de alteração sensorial. E essa alteração, quando a pessoa ingere a maconha, dura mais tempo. Então, essa sensação prolongada, para uma pessoa que tem uma baixa serotonina, inevitavelmente, se ela tiver um pouquinho de ansiedade, ela vai desencadear um ataque de pânico. Por quê? A sensação é muito longa para o sistema dela funcionar. Ela conseguia funcionar bem por um tempo curto, ela podia inalar a maconha, aquele efeito passa mais rápido, mas quando ela ingere, o efeito é muito prolongado. Né? Assim, eu não estou sugerindo nunca a ninguém usar maconha, eu acho que a maconha ela tem que ser entendida, e essa maconha que é usada hoje não é a maconha que os avós usavam na década de 70. Então a gente tem que tomar muito cuidado de qual maconha a gente está falando, dos efeitos dela. Do meu ponto de vista, essa epidemia de maconha é associada também ao uso de mídia digital e é associada a uma série de problemas mentais que estão acontecendo gravemente hoje, mais até do que a mídia maconha. Mas eu não vou entrar na maconha ainda hoje, nós vamos fazer um episódio só discutindo algumas questões da maconha, mas é uma brincadeira que eu acho interessante, até bom para alertar muitas pessoas de desencadear ataque de pânico exatamente nesse primeiro bolinho de maconha. A relação do tempo de tela e o transtorno de pânico é nítido nesse estudo. O que está claro aqui? Quanto mais de 4 horas, a chance de você ter um ataque de pânico é muito maior. Quem usa mais de 4 horas durante um ano, tá certo? A gente vai pegar um outro estudo também da Twenge mostrando sobre isso, é que o tempo de tela que você fica, e tela quando eu falo é televisão, e é interessantíssimo porque parece que os videogames não têm tanta relação com o transtorno de pânico, segundo esse estudo, mas Netflix, séries de televisão têm tempo de tela, principalmente no caso de pânico. O estudo da Twenge mostra que a média dos adolescentes por dia de tela é em torno de 6 horas por dia de tela entre os 14 e 17 anos. E esse tempo de tela ele aumenta progressivamente com a idade. Os celulares são maiores do que o uso de TV, porque as próprias séries de Netflix e HBO, todas as pessoas assistem no celular, na cama, deitado à noite, para poder relaxar e dormir, o que não é verdade, né? E aí o que a gente encontra é que, quanto maior o tempo de tela, quando você chega na média de 5 horas, é exponencial. Tanto depressão quanto ansiedade, é exponencial a quantidade deles e o grupo vai ter muito mais. Então, assim, é aquilo que eu venho falando desde o começo aqui. A melhor forma da gente entender e nos ajudar a ter uma saúde mental, um bem-estar mental maior desse século é diminuir o tempo de tela e saber utilizá-lo. E no caso do pânico, isso é importantíssimo, porque as pessoas que têm pânico, elas têm às vezes muita dificuldade para dormir, porque elas têm medo de dormir, e esse é um grupo que precisa muito do sono e não pode utilizar os medicamentos benzodiazepínicos para dormir, porque esse medicamento não ajuda a produção de serotonina. Esse medicamento faz um sono que não é de boa qualidade. Então, a questão da qualidade do sono da pessoa é fundamental. Então, a atividade física, o tempo de tela, essa higiene do sono nesse grupo de pacientes é essencial para que eles não tenham recaída e que o tratamento seja um sucesso. Muitas vezes você nem precisa continuar o tratamento se a pessoa consegue modificar a vida dela. Agora, se não tem modificação na vida, isso vai ser recorrente. Porque a partir do momento que o seu cérebro conheceu aquela válvula de escape, sempre que o tubo encher, ele vai vazar pelo pânico. Então, se você não aprender a reduzir essa ansiedade, esse estresse crônico que leva a vazar por ali,
E como que você faz isso? Aumentando a sua serotonina. Como que você faz isso? Dormindo mais, fazendo atividade física, sendo menos sedentário, e luz do sol também é importantíssima na produção de neurotransmissores. E aí a gente vai chegar só numa coisa que um achado recente, que é, na minha cabeça pelo menos, assim, alguns pesquisadores já vêm trabalhando com isso, é que o sistema serotoninérgico também, né, o Greff já dizia isso, ele tem relação com o sistema de recompensa. Isso está cada vez mais estabelecido. Então, o que está mais alterado nos usuários de Facebook, Instagram, Netflix, de todas essas grandes mídias de hoje? O sistema de recompensa. Então imagina, você já tem um sistema de recompensa alterado porque você está esperando aquela curtidazinha no seu celular, você está esperando aquele like, você está esperando alguma coisa, ou até uma nova série, um novo episódio. E aí é interessante, eu acho que eu tenho uma implicância muito grande com uma série que passou em um tempo que todo mundo assistia, que eu ficava muito indignado porque eu assisti uns episódios, eu achei muito ruim, do meu ponto de vista, lógico, tem muita gente que gosta, não vou discutir isso, mas eu comecei a pensar que aquilo devia ser assim, a mesma lógica da cocaína. As pessoas só assistiam porque elas achavam que ia ser bom. Tanto que o último episódio da série foi um fracasso total, todo mundo ficou indignado com a temporada e tudo, porque, na verdade, eles não queriam tanto a série em si, eles estavam querendo ver o que ia acontecer. E o sistema construiu isso perfeitamente com um roteiro muito bem feito para te dar pequenas recompensas ao longo de um episódio de 40 minutos. E isso satisfez muitas pessoas, aparentemente, por um tempo. E muitas pessoas no Brasil, principalmente, que é o país que mais faz maratona de séries, no Netflix especificamente, essas pessoas perderam muito sono. Porque o mecanismo das séries leva sempre a pessoa a assistir mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, e depois de chamar um delivery para ver mais um pouco, né? Então, esse sistema de recompensa está alterado dessas pessoas, e isso vai predispor ao ataque de pânico. Se uma pessoa que tem ataque de pânico se entra nesse sistema e passa por buscar recompensa nesse sistema, a chance dela persistir ou piorar o quadro é muito maior. Então, como que o sistema funciona? A hipótese é que você sempre espera uma recompensa para ter prazer, isso é dopamina, certo? Então você vai esperando, ela aumenta um pouquinho, e na hora que chega o prazer você tem mais. Só que essa esperar, que é isso que eu estou esperando, essa ideia de que vai ter, né? Então, por exemplo, as pessoas viciadas em cocaína, a questão mais importante nem é a cocaína em si, é a ideia de que aquela cocaína vai ser melhor do que aquele usou antes, né? Assim, eu tinha passei numa favela que o cara gritava, ao peixe, né? Domingo à tarde, um cara vendendo uma cocaína especial, peixe, é lógico que não era especial, né? Lógico que ele não estaria na rua vendendo uma cocaína especial, nem em Belo Horizonte dizem que é a pior cocaína do Brasil, então assim, eu não estou discutindo a cocaína em si, a ideia do viciado, por exemplo, em cocaína, é que aquela cocaína vai ser melhor que a outra. Isso para ele já dá muito prazer. E às vezes ela nem é, mas só aquela ideia já satisfez um pouco. Mas o sistema não está funcional. E aí ele deprime depois. E ela busca de novo. É isso que vai acontecer com as pessoas viciadas em séries, viciadas em todas as questões que tem no seu celular. Mas eu acho que eu estou precisando também ser um pouco mais condescendente. E eu li recentemente um artigo do grupo da McGill, que eu acho bastante interessante, que eles tiveram uma sacada muito interessante que eu queria dividir com vocês, que é, não tem como a gente viver sem os celulares, não tem como a gente viver sem a mídia digital, mas a gente tem que aprender a usá-la só o suficiente. Esses dois pesquisadores do McGill, que trabalham no departamento de antropologia e cultura e psiquiatria, eles discutem nesse artigo uma ideia muito bonita que é a seguinte: nos textos do sânscrito, né, da cultura indiana, da cultura oriental, existe uma entidade que é o preta, que é os fantasmas famintos. E que nessas religiões as pessoas sempre deixavam um grãozinho de arroz para o fantasma faminto, porque ele nunca ia deixar de ser faminto e elas precisavam saber que ele estava lá, mas sempre deixavam só um grãozinho de arroz para ele. Eu acho que é isso, a gente tem que sempre deixar o suficiente para essa mídia que nos pode ajudar muito. Mas quando a gente passa do suficiente, e é difícil calcular qual é esse suficiente, principalmente se você já está viciado, mas a melhor forma talvez para isso é você ficar sem ela por um tempo e depois ir recompondo a sua necessidade dela de uma certa forma. E ficar muito atento a, principalmente, aquilo que a gente vem discutindo aqui, que são as principais empresas que geram dependência nas pessoas, que são as empresas como Facebook, como Instagram, né, a própria Google em alguns sistemas dela, como o YouTube Kids, né, o Netflix, essas séries grandes, agora a Disney, a HBO. Então, assim, as pessoas ficarem muito atentas a essas coisas novas que estão sendo oferecidas, que parecem fantásticas, que todo mundo vê, e que talvez sejam só uma droga a mais, que a gente não precisa delas.
A gente precisa dessa comunicação e nós, seres humanos, adoramos comunicar, mas quando a gente usa mais do que o suficiente, a gente deixa de comunicar e começa a ter medo de comunicar, porque a nossa linguagem humana não é feita com câmaras, ela é feita com contatos humanos e sociais, que são fundamentais na nossa vida. Então é isso.